Olá, muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, seguindo essa tendência de uma série de lives com profissionais e especialistas para estar tratando dessa temática importante da pandemia do Covid-19, nesta semana em que o Brasil atingiu a triste marca de mais de 80 mil vidas perdidas por conta da pandemia e mais de 2,2 milhões de casos, tenho a oportunidade de entrevistar o prefeito municipal Rômulo Rippa, que vai tratar dessa temática aqui na nossa cidade e também sobre a questão da reabertura do comércio das atividades não essenciais. Rômulo Rippa é graduado em Administração Pública pela Unesp, com mestrado pela Unicamp na área de Modernidade e Políticas Públicas. Vereador por 2 legislaturas, foi eleito prefeito municipal de Porto Ferreira em 2016, com 11.270 votos. Muito obrigado, prefeito, por ter aceito o convite desta entrevista. Gostaria que você pudesse, então, fazer as suas considerações iniciais. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade, Felipe, que mais uma vez você me dá de realizarmos esse bate-papo e informar a população ferreirense, também aqueles que não são ferreirenses, das ações do nosso município no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. E já destaco a possibilidade desse nosso bate-papo, porque é um bate-papo de qualidade, que informa com veracidade, com as informações oficiais do município. Não gera fake news, desinformação, porque a desinformação tem sido o grande obstáculo que o nosso país, não só Porto Ferreira, tem enfrentado para combater o Covid-19. Tem as considerações, então, do prefeito Rômulo Rippa. Iremos tratar mais adiante dessa temática importante. Já há alguns anos, essa problemática das notícias falsas, que estão aí afetando bastante também a pandemia aqui em nossa cidade. Como o prefeito disse, essa não é a primeira entrevista nesse formato. Logo no começo, quando eu iniciei esse projeto de entrevistas, uma das primeiras foi justamente com o prefeito no dia 24 de abril, mais ou menos aí praticamente exatos 3 meses atrás. Naquela época, Porto Ferreira, inclusive durante a entrevista, você confirmou com exclusividade o 3º caso de Covid em nosso município. E na época, Porto Ferreira tinha uma morte. De lá para cá, muita coisa mudou no Brasil, no mundo e aqui em Porto Ferreira também. Hoje nós temos, portanto, 476 casos confirmados de Covid-19, dos quais 364 são positivos curados e, infelizmente, já registramos aí 12 mortes por conta da Covid-19. Queria perguntar para você como que você avalia o avanço do número de casos aqui na nossa cidade. Nós sabíamos que esse avanço iria acontecer. Nunca ninguém falou que a pandemia ia passar e não iria afetar a nossa cidade. Pelo contrário, nosso discurso sempre foi de promover a quarentena, o endurecimento das regras de restrição na circulação de pessoas, na perspectiva de preparar o serviço público para o atendimento dos eventuais pacientes de Covid-19, garantindo que nós tivéssemos condições de atender a todos aqueles que precisassem, de um leito de enfermaria ou até mesmo de uma internação em UTI. E foi isso que nós fizemos. É um processo muito novo, é tudo muito diferenciado, não só para mim, mas para todas as nossas cidades da região, para o estado, para o país, para o mundo, né? Nós estamos aprendendo ao longo do processo. E nesse requisito, nós evoluímos muito bem, eu acredito. Porto Ferreira, diferente do resto do estado de São Paulo, funcionou aí quase 50 dias o seu comércio, depois que nós preparamos o hospital de campanha, junto em parceria com o Hospital Dona Balbina, também os leitos de UTI, iniciamos aí todas as atividades da fiscalização, então nós iniciamos a flexibilização das atividades econômicas, paralelamente. Foram quase 50 dias funcionando, de alta adesão às normas. E as normas sanitárias, na minha opinião, até lá, foram aquilo que nos diferenciou,
permitiu que a nossa cidade caminhasse bem, enquanto outras cidades da região não caminhavam. Evoluímos aí esses quase 50 dias, até quando o governo do estado de São Paulo lançou o Plano São Paulo de flexibilização das atividades. Naquele momento, o Ministério Público Estadual, através do Procurador-Geral de Justiça, ingressou com uma ação em nome do Estado contra Porto Ferreira, porque Porto Ferreira estava com o comércio aberto e o resto do Estado com o comércio fechado. Bem, como o Plano São Paulo avaliou Porto Ferreira na zona amarela, e a zona amarela já era uma zona aí positiva nesse sentido do enfrentamento da pandemia, nós aderimos ao Plano São Paulo para evitar a continuidade da ação judicial. Talvez aí tenha sido o nosso passo errado, Felipe, eu confesso a vocês, porque o Plano São Paulo previa naquele momento o funcionamento de bares e restaurantes com uma limitação de 40%. Aí alguns falam assim, o Rômulo fala que o erro e a culpa é dos bares e restaurantes. Não, mas da mensagem que passou a abertura de bares e restaurantes. Nosso povo, todo mundo sabe, é um povo que gosta da vida noturna, gosta da vida social, é uma cidade que tem o seu piso, um piso do trabalhador na indústria, que trabalha o dia inteiro e muitas vezes tem no bar, é uma realidade, uma opção de lazer. E isso passou o recado de que a pandemia tinha passado para alguns. E não só em bares e restaurantes, mas principalmente no quintal da casa de cada um, no retorno das festas de aniversário, até festa de casamento nós tivemos. Depois nós tivemos depoimento disso tudo. Então, esse recado errado contribuiu para que as pessoas não mais aderissem às normas sanitárias e parassem de dar a sua contribuição. Isso elevou os nossos casos. Hoje, para vocês terem ciência, atualizando o nosso boletim epidemiológico, nós temos 476 casos positivos. De ontem para hoje, nós confirmamos mais 17 casos e excluímos, descartamos 41 casos. São 8 casos positivos internados em enfermaria, 3 internados em leito de UTI e 89 em isolamento domiciliar. Naquela oportunidade que nós batemos um papo, Felipe, nós tínhamos um óbito confirmado. Hoje, infelizmente, são 12 óbitos confirmados. 12 vidas ferreirenses que, infelizmente, evoluíram a óbito, apesar do pronto atendimento que tiveram, tanto por parte do Serviço Público Municipal de Saúde, quanto do Serviço de Saúde do Hospital Dona Balbina, seja em leito de enfermaria, seja aí em leito de UTI. Nós temos hoje 2 suspeitos em enfermaria e um suspeito em UTI, dando uma capacidade total ocupada de 4 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria. Dentro desse cenário, concluindo aí o que você me perguntou, os casos evoluíram? Evoluíram. Evoluíram além do esperado? Nos últimos 40 dias, sim, que foi o momento que nós até fechamos o comércio de novo para tentar segurar a circulação de pessoas. Agora, o que nós devemos fazer, Voltar ao enfrentamento, voltar às atividades econômicas gradativamente. Nós tivemos aí uma melhora na taxa de contaminação. 15 dias atrás, o número de contaminados por semana era maior do que aconteceu na semana passada, mas precisamos continuar com a adesão das pessoas às normas sanitárias, porque é somente a adesão às normas, a contribuição individual de cada um, que vai dar um efeito positivo na nossa taxa de contaminação e, consequentemente, na ocupação dos leitos de enfermaria e também na ocupação dos leitos de UTI. E aí, acho que vou me antecipar a sua pergunta, aposto muito também na orientação dos medicamentos que os médicos do nosso município elaboraram em parceria com o médico da nossa vigilância epidemiológica, Dr. Carlos Eduardo, como uma estratégia que vai permitir que os pacientes infectados possam evoluir de maneira melhor, sem precisar serem internados. Então, a doença existe. Enquanto não existir a vacina e a vacina não for disponibilizada para aplicação em total da nossa população, nós vamos ter que viver alertas, por isso todos devem contribuir. Perfeito, prefeito. Temos a participação aqui de dezenas de pessoas: Rafael Queruba, Glaucia Rodrigues, Marisa Lama, Fernando Giraldi, Matheus Mazotti, daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas também, Otila Lopes, Danilo Priaro. Enfim, você que está nos acompanhando, mande o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião, que na medida do possível eu vou exibindo eles aqui na tela e repassando para o prefeito. Um ponto importante que o senhor comentou é sobre esse avanço do número de casos, O Comitê Extraordinário da Covid-19
decidiu, como nós sabemos, na reunião da sexta-feira, dia 17, sobre a retomada das atividades comerciais e de prestadores de serviços. É seguro, prefeito, reabrir nesse momento e retomar as atividades comerciais, ainda que de maneira gradual, em meio à escalada do número de contaminações na cidade? E apesar, como você disse, dos dados demonstrarem uma queda na contaminação nas últimas semanas, uma reabertura precipitada não poderia prejudicar o que foi feito até agora? Em epidemiologia, não existe nada seguro. Enquanto não tiver vacina, não existe segurança. Não existe segurança para que eu e você e qualquer um que está nos acompanhando possa sair às ruas e ter uma vida normal. Só que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam conseguir honrar os seus compromissos, manter a sua vida em dia, principalmente da parte econômica. Nós não podemos achar que o enfrentamento da pandemia tem solução pronta. Quando eu digo solução pronta, em tal país deu certo. Eu digo sempre do caso da Europa. A Europa passou 2 guerras mundiais. Quem é europeu é criado para ter resiliência. Sabe poupar recurso financeiro, sabe que pode eventualmente passar por um momento difícil de novo. O brasileiro nunca teve isso. É uma questão cultural, é da nossa formação social. Se nós tivéssemos ainda uma segurança econômica por parte do governo federal, de que desse conta de suprir as necessidades básicas de todos os cidadãos brasileiros, aí tudo bem, todo mundo ficaria em casa e vamos esperar achar a vacina. Mas não é a realidade. Então, não tem segurança no que diz respeito à condição epidemiológica. O que as pessoas precisam saber? Todos devem dar a sua contribuição. Todos devem seguir as normas, que com as normas, o percentual de segurança é superior. Eu trago dados aqui. Nós temos em Porto Ferreira, infelizmente, já algumas centenas de empresas que fecharam o seu registro comercial. Nós temos os números do CAGED já negativos, quase na casa dos milhares em Porto Ferreira. Então, isso gera um problema social muito grande. O poder público na esfera municipal está fazendo a sua parte. Nós temos lá a campanha Corrente do Bem, que tem contado com a colaboração daqueles que podem colaborar. São quase 2.000 famílias já assistidas com kits de alimentação, as cestas básicas, através dos equipamentos públicos de assistência social. É um papel que o poder público municipal pode realizar e nós estamos realizando. Mas, paralelamente a isso, existem outras necessidades que as pessoas precisam ter. Além da própria necessidade que o ser humano possui de ser dono dos seus destinos. Então, se nós tivermos consciência e se as pessoas tiverem adesão, nós conseguiremos enfrentar a pandemia e, aos poucos, ir retomando as atividades econômicas. Até porque, Felipe, você que me conhece, nós temos liberdade suficiente para falar nesse sentido, eu sou um cara muito transparente. Adianta o comércio estar fechado e em determinados bairros da cidade a gente andar durante o dia com o comércio fechado e as pessoas estarem na rua? Crianças estarem soltando pipa descalças, a comunidade se reunindo, pessoal fazendo churrasco. Eu não vou citar bairro aqui porque eu não gosto de permitir que, eventualmente, a informação que eu passo se transforme em algo preconceituoso pelo receptor. Mas eu digo aqui que no final de semana, eu e minha esposa saímos de carro depois do almoço e eu fui levar ela para ver uma das quadras poliesportivas que nós estamos construindo em Porto Ferreira, através da Secretaria de Obras e da Secretaria de Esportes. E entrando numa das ruas principais do bairro, eu tive que virar o carro e retornar e mudar a rua. Sabe por quê? Porque tinha tranquilamente umas 200 pessoas na rua. Era pessoal jogando bola, era pessoal empinando pipa, eram banquinhos nas calçadas e o pessoal batendo papo. Pessoal de máscara? Pouquíssimos. Ah, mas e a fiscalização? Vamos ser realistas. Eu mando lá uma viatura da polícia no meio de 200 pessoas, num domingo à tarde. Eu mando lá uma viatura da guarda. O que isso vai adiantar? Nós não temos poder para prender as pessoas. Então, ou trabalhar a conscientização, para que as pessoas respeitem as normas sanitárias, tudo aquilo que nós estamos explicando para todos, ou, infelizmente, nós vamos continuar enfrentando a pandemia dessa forma. Vamos continuar
trabalhando os números todos os dias, fazendo as avaliações de risco todos os dias, para permitir que as pessoas continuem trabalhando nos momentos que pudermos e, eventualmente, quando não, tentamos segurar o máximo possível. Mas, volto a dizer, aposto muito nos nossos médicos que deliberaram aí uma orientação no tratamento, na perspectiva de que, mesmo com a infecção, as pessoas possam aí ter uma evolução clínica melhor para não serem internadas e não ocuparem leitos de UTI. Consequentemente, termos menos óbitos. Esse é o objetivo. Não existem vitoriosos e derrotados nesse momento. Não existe uma cidade que cumpre as normas e uma cidade que não cumpre as normas. O que existe é uma cidade que luta e enfrenta a pandemia e torce para que o menor número de vidas ferreirenses seja perdida. Beleza, prefeito. É o que nós todos desejamos nesse momento, né? O comentário do Matheus aí, ele dá boa noite para a gente e pergunta: gostaria de saber se existe algum estudo, projeção de um possível pico da pandemia em Porto Ferreira. No começo da pandemia a nível nacional, muito se falava do pico, né? O platô, que agora vem sendo chamado. Aqui em Porto Ferreira tem algum estudo, projeção que possa indicar isso? Todos os estudos já foram superados no sentido de impor um pico para a pandemia. Agradeço aí a pergunta do Matheus. Nós inicialmente falávamos que a taxa de contaminação seria mais acelerada, tá? Mais acelerada do que está sendo, e aí falávamos o seguinte: maio vai ser o pico. Depois de maio, o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde veio e falou: junho vai ser o pico, julho vai ser o pico, agosto vai ser o pico. Então, não existe muito uma ideia de pico. Agora, os últimos trabalhos acadêmicos estão dizendo aí em um efeito de, eles dizem de imunidade de rebanho, né? O que é isso? Que nós vamos viver um platô da doença, nós vamos atingir uma quantidade máxima de contaminados por dia e ela não vai passar porque vão ter tantas pessoas já contaminadas com anticorpos no corpo, já curadas, que elas não vão propagar mais a doença, não vão receber e não vão propagar. Mas tudo isso, volto a dizer, é muito novo. É muito novo. Não só aqui em Porto Ferreira, no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo. Tiveram países, cito um país aqui, a Nova Zelândia foi um país aí que foi super contemplado, com comentários positivos pelo enfrentamento. Abriu tudo, voltou atrás. Não existe solução pronta, né? O que eu posso dizer para o Matheus é o seguinte, que nós temos alguns dados em cima daquilo tudo que foi apostilado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde, que a nossa equipe técnica, sob comando da dona Vera Visoli, que é a nossa secretária de Saúde, fez cálculos da quantidade máxima que nós podemos ter de pessoas contaminadas, de pessoas que venham precisar de internação, de pessoas que venham precisar de leito de UTI e, infelizmente, de óbitos num pior cenário. São números tristes que nós não queremos que cheguemos lá. Não vou falar do número de óbitos, porque acho que não é um dado simpático, então não quero chegar nesse caso, mas posso falar tranquilamente o número de internações, que nós devemos ter até o final do ano, eventualmente, se a doença chegar no seu ponto máximo de platô, 400 internações aí nos próximos meses. São números bastante impactantes dessas internações, dá para se supor aí o número de contaminados, né? Prefeito, a próxima pergunta ainda está dentro dessa temática da reabertura do comércio, né? Sobre o horário, melhor dizendo, da reabertura. Foi argumentado por alguns comerciantes, prefeito, que essa redução do tempo de atividades poderia gerar um efeito reverso, ocasionando aglomerações devido ao aumento da procura de produtos e serviços por parte da população e, em contrapartida, a redução do tempo de abertura desses estabelecimentos comerciais. Esse tipo de pensamento, esse tipo de visão procede, na sua opinião? Sim, procede. Eu sou contra as 4 horas de funcionamento do comércio local. Eu acho que o período, ele, infelizmente, colabora para a aglomeração e colabora para o desespero, para a desinformação das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Me permita aqui citar o nome da loja, porque acho que todo mundo viu. A fila na porta das lojas 100, no primeiro dia, na segunda-feira de abertura, era um negócio absurdo. Aí, na terça-feira, menor. Ontem, menor.
hoje menor. Então, veja bem, as pessoas ficam com tanto medo de que vai funcionar só 4 horas que elas partem para o mesmo momento. Elas não se planejam, elas não falam, vou deixar para ir outro dia, porque eu acho que hoje vai ter mais gente. Não, eu vou hoje, porque eu quero pagar minha conta hoje, ou porque eu quero comprar meu produto hoje. Os dados são de que os comércios que estão conseguindo viver essa sazonalidade do fecha, abre e desse impacto econômico todo, estão batendo recorde de venda. Não é que estão vendendo menos, não. Os que estão tendo saúde financeira, cito aqui a construção civil. Eu falei com um grande empresário da construção civil aqui de Porto Ferreira. E ele falou para mim o seguinte, eu consegui no mês de junho bater o meu recorde histórico de vendas. Então, o dinheiro ainda existe no mercado. Agora, o que explica que as pessoas estão gastando nesse momento? Será que elas estão tendo mais recursos porque estão deixando de comer meios de alimentação fora do lar? Não sei, deve ter algumas explicações. Por que eu sou contra? Para responder a sua pergunta. Sou contra as 4 horas porque a população se desinforma e vai no mesmo horário, gera aglomeração. Só que o que as pessoas não entendem é que depois daquela ação na justiça que eu citei para você aqui agora há pouco, que questionou a minha decisão de manter o comércio aberto enquanto o Estado de São Paulo estava fechado e da abertura do Plano São Paulo de flexibilização, nós não podemos ir contra o Plano São Paulo de flexibilização por 2 condições práticas. Primeiro, se eu baixar um decreto que vai contra o Plano São Paulo de flexibilização, em poucas horas o Tribunal de Justiça vai derrubar. Afinal de contas, a ação já está aberta e nós estamos respondendo por ela. Segundo, eu na condição de gestor, sabendo que tem uma ação que discute a legalidade daquele meu ato lá atrás, se eu não fizer aquilo que determina o Plano São Paulo, de imediato eu vou ser processado pelo Ministério Público do Estado por uma ação de improbidade ou de responsabilidade do cargo. Então, eu não posso, nesse momento, ir contra o Plano São Paulo de flexibilização. Essa é uma decisão que não me compete mais. Eu só posso apresentar ao comércio local, aos comitês criados, as propostas do Estado e deliberar com eles. E foi isso que nós fizemos. Eu chamei para o comitê de enfrentamento a participação aí de representantes do Comitê da Cerâmica Artística e Decoração, que era um órgão que nem existia antes da nossa administração, e eu criei para poder atender e ouvir esses empresários todos do ramo de cerâmica artística e decoração, que é o setor vocacional da nossa cidade. Chamei para participar o presidente da Associação Comercial, o Leandro Gentina. Chamei para participar a Vilma, que é aí representante, diretora do SESCOM aqui em Porto Ferreira, na nossa região. Os contadores têm um papel fundamental, porque eles informam as empresas, e pedi que eles levassem para os seus segmentos a deliberação dos horários. Então, quem escolheu que o comércio no centro da cidade funcionaria das 9 à 1? A Associação Comercial. E pelo que eu sei, aí consultando os seus associados. Você ofereceu só essa proposta? Não, eu ofereci aquilo que o Plano São Paulo me permitia. A primeira proposta, funcionar 4 horas todos os dias da semana, os dias que eram permitidos trabalhar, ou então funcionar 4 dias da semana, 6 horas. Tipo assim, funcionaria de terça a sexta, né? Funcionaria das 9 da manhã às 3 da tarde. Só que foram os comerciantes que deliberaram pelas 4 horas e não pelas 6. Situação semelhante no circuito da cerâmica artística e da decoração, onde eles deliberaram pelas 13 horas, das 13 às 17. E não 4 dias da semana, 6 horas. Então, foi uma decisão deles dentro do Plano São Paulo, porque nós não podemos ultrapassar essa competência legal. É importante esses esclarecimentos, prefeito, porque muitas vezes essa informação que você passou agora não chega para todo mundo. Eu mesmo não sabia dessa informação. Temos a participação aqui da Marlene Aparecida, do Paulo Moraes, da Sara Rodrigues, diretamente de Bauru, do Paulo César Silva, da Jussara Elaine Amaral, da Geralda Lima e do Rafael Queruba, que pergunta: boa noite, Rômulo, meu amigo. Percebi que as pessoas infectadas são liberadas sem realizar um novo teste de Covid-19, acreditando como regra apenas nos sintomas. Você não acha que seria correto realizar um segundo exame? Como é possível garantir que ele está sem o vírus?
há estudos que pessoas depois de 25 dias de curados ainda podem transmitir. Sobre esse comentário e a participação do Rafael Queruba, o que você poderia falar, prefeito? Primeiro eu quero agradecer o Rafael aí, é um amigo realmente, e dizer o seguinte, é a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. Porque o que eles dizem, né? Primeiro que tem um protocolo, Rafael, Felipe, todos aqueles que nos acompanham. Os testes rápidos, por exemplo, que foram enviados pelo governo federal, só podem ser usados para diagnóstico, ou seja, se a pessoa já está confirmada, porque nós fazemos o nosso teste PCR, que o município está comprando na USP de Pirassununga, por exemplo, eu não posso usar mais naquela pessoa, ela já está catalogada. Ou seja, uma estratégia errada por parte do governo federal. Se eu usar esse teste de maneira diferente, eles nos acusam de malversação do recurso público. Então, a administração pública tem algumas burocracias, uns excessos, que são absurdos. Aí eu te falo, qual é a justificativa deles para fazer isso? O desabastecimento de exames. O governo federal, até hoje, não conseguiu adquirir os exames na quantidade necessária. Ah, Rômulo, e por que você não faz, então, com os seus exames, meus municípios, aqueles que nós estamos comprando? Porque o PCR, que é o que tem a maior efetividade, a maior eficiência no diagnóstico, ele só tem essa eficiência de diagnóstico se colhido do 3º para o 4º dia de sintoma até o 7º dia. A partir do 8º dia de sintoma, se ele for colhido, ele pode dar falso negativo. É outra coisa muito importante que as pessoas não entendem. E nem eu entendia, porque eu sou leigo nessa área. Mas o PCR só é colhido do 3º ao 3º vencido, tá? Tem que ser a partir do 4º. Do 4º ao 7º dia de sintoma e o teste rápido do 10º dia em diante. Então, essa é a dificuldade. Se eu já testei a pessoa uma vez, eu não posso usar esse teste rápido, que é o que o governo federal está disponibilizando para o diagnóstico, porque senão nós podemos ser acusados de malversação. Só que aí a pessoa, por exemplo, Felipe, chega lá na unidade básica de saúde com sintomas. Ela chega no 2º dia. Ah, eu fui embora do posto de saúde e não fui testado. Não é que não foi testado porque ninguém quis testar, é porque se testar ela no 2º ou no 3º dia, o exame vai dar negativo. E aí, por exemplo, dá negativo e a pessoa está doente? Ah, mas meu exame deu negativo, vida normal, sai contaminando outras pessoas. Então, tem que aguardar o 4º dia para fazer esse PCR, que é aquele que pega o material no próprio corpo humano, no nariz, na boca, na garganta, né? Então, tem até aquele equipamento que os profissionais de saúde são habilitados para utilizar. E o teste rápido, a pessoa teve sintoma. Esses dias atrás teve aí um profissional da área da saúde, uma pessoa conhecida, que só foi procurar fazer o exame depois do 7º dia de sintoma. Ou seja, a desinformação não está só no leigo. Infelizmente, às vezes até naquele que é mais esclarecido. Talvez por um excesso de segurança. Aí a pessoa foi procurar o teste. Não dá mais para fazer o PCR. Ah, não pode fazer o exame no 7º, né, depois do 7º, não pode fazer no 8º, no 9º, só depois do 10º dia que faz o exame, que é o teste rápido. Aí o teste rápido pode dar o IgG e o IgM. O IgM, salvo maior engano, é que o vírus ainda está ativo no seu corpo. E o IgG é o que você já teve. Eu fiz, por exemplo, o teste rápido, torcendo para dar o IgG positivo. Acho que todo mundo quer, né? Tipo, eu tive o vírus, tenho o anticorpo e não tenho mais nada. Só que, graças a Deus, meu teste já foi mais de mês que eu fiz, deu negativo os dois. Então, é esse o motivo que não faz. E o protocolo manda, depois de 14 dias do diagnóstico, do isolamento, para liberar o paciente. Então, nós somos obrigados aí a seguir esse protocolo. Volto a falar, não existe solução pronta, não existe cura, não existe nada disso. Nós todos estamos enfrentando dentro do processo. Perfeito, agradeço então, a participação do Rafael Queruba, que foi meu professor de informática há algum tempo atrás. Você aprendeu direitinho, não? Aprendi direitinho, mexendo no Word. Então aí, ó, motivo de elogio para o Rafael. Claro. O pessoal que está nos acompanhando, mais 140 pessoas, se possível, compartilhe essa publicação para que as informações que o prefeito Rômulo Rippa está trazendo nesta noite de quinta-feira possam chegar ao maior número de pessoas.
sobre isso que você falava, prefeito. Há mais de um mês, o Dr. Rodrigo Sanderson, a quem aproveito para mandar um abraço também, já alertava da importância de que o teste seja receitado por um profissional da área da saúde, justamente por conta dessa questão de escolher o teste que vai surtir o efeito adequado no momento em que se encontra a contaminação. Eu vou adiantar, já que você tocou nesse assunto, em relação às subnotificações de casos devido à falta de testes por parte do governo brasileiro, né? No final de junho, a Organização Mundial da Saúde alertou o Brasil sobre o número relativamente baixo de testes e a provável subnotificação de casos e mortes aqui no nosso país. Como a prefeitura, então, tem lidado com essa problemática, considerando que a testagem em massa, ou seja, como você disse, a aplicação de exames em larga escala como estratégia de combater o vírus, ainda não ocorre da maneira que deveria aqui no Brasil? Olha, em Porto Ferreira não existe subnotificação. Nós fazemos todos os testes nos pacientes com síndrome gripal, todos os pacientes com síndrome gripal. Agora, os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde falam para fazer o teste em todos aqueles com síndrome gripal. Mas lá em abril, quando eles não falavam, nós já iniciamos, quando nós compramos os testes da USP, a fazer o teste em todos os pacientes com síndrome gripal. Depois, aqueles que tinham ficado para trás e não tinham sido testados por conta da ausência do protocolo municipal, tinha só o protocolo do Estado e da União, nós fizemos o teste rápido também para tirar eles aí de um eventual limbo desse período que não se estava fazendo o teste em todo mundo. Então, todos os que tiveram síndrome gripal, desde o início da pandemia, foram testados em Porto Ferreira. Salvo maior engano, já mais de 2.000 pessoas foram testadas na nossa cidade, entre os que têm síndrome gripal e aqueles que foram testados pelo nosso perfil epidemiológico, que foi uma estratégia adotada pela Secretaria de Saúde, pelos nossos técnicos, na perspectiva de testar todos os nossos profissionais do enfrentamento do Covid-19. As pessoas que estavam na linha de frente, começando aí pelos servidores da Secretaria de Saúde, das unidades de atendimento de saúde, dos laboratórios, do Hospital Dona Balbina, fazendo o teste neles na perspectiva do quê? Para ver se nós tínhamos pessoas que já tinham tido contato com o vírus e, eventualmente, estavam transmitindo sem os sintomas. E no nosso perfil epidemiológico, nós conseguimos ver que não tínhamos essa contaminação em Porto Ferreira ainda. Só no perfil epidemiológico foram mais de 800 testes rápidos realizados, adquiridos com recursos que foram distribuídos aqui para o município através de uma ação junto ao Ministério Público Local. O promotor de justiça fez contato conosco e falou, ó, nós temos aqui um recurso de fundo que nós queremos colaborar. E aí nós pudemos usar para essa ação de perfil epidemiológico. Então, em Porto Ferreira, não tem subnotificação. Se nós já passamos de 2.000 testados, eu estou falando que perto de 5% dos ferreirenses já foram testados. E é um número superior aí a de outras cidades da região. Só que, infelizmente, no país, nós sabemos que, principalmente nos locais mais distantes aos grandes centros, a população não está sendo testada. Então, ou seja, nós temos aí os números oficiais, que já não são muito oficiais, porque o Ministério da Saúde não está fazendo essa divulgação da maneira como estava fazendo antes, mudou a metodologia ao longo do processo, respeito, mas discordo, mas, ao mesmo tempo, nós temos certeza que o número de contaminados é bem superior por conta de estarem fora da estatística oficial. Mas, prefeito, o simples fato de que, segundo os estudos, 80% dos contaminados são assintomáticos, ou seja, nem percebem que estão contaminados, isso já não poderia sugerir que existe, não só no Brasil, mas em todos os locais do mundo, uma subnotificação, por menor que seja? É muito difícil tratar desses estudos, porque ao mesmo tempo que fala que 80% são assintomáticos, nós aqui em Porto Ferreira tivemos casos, Felipe, de pessoas que residem na mesma casa, marido e mulher, por exemplo, que o marido estava contaminado, os dois dormem juntos e a mulher não se contaminou. E repetiu o exame várias vezes. Eu tenho um amigo, uma família, pai, mãe e filha. A filha contaminada, positivou. Isolamento para todos, família inteira de isolamento. O pai e a mãe fizeram o exame, negativo. No meio do caminho, quiseram repetir o exame, pagaram particular, fizeram o exame, negativo.
No 14º dia, como disse a pergunta do Rafael aí, no 14º dia, quiseram repetir o exame, foram lá no particular, fizeram o exame de novo. A mulher negativa e o marido deu IgG, ou seja, ele teve a doença sem sintoma. E no 14º dia isso foi dar positivo. Olha que loucura. Então, são estatísticas, são regras que não se computam de maneira isonômica para todos os casos. Então, é muito difícil. Existem pessoas contaminadas assintomáticas? Com certeza existem. Isso nós temos certeza de que existem. Existe subnotificação? Existe. Mas em Porto Ferreira, a nossa estratégia é mais fechada possível para que nós tenhamos os dados mais reais. Além aqui de destacar o trabalho hercúleo da nossa vigilância epidemiológica, da equipe, dos técnicos de enfermagem, os enfermeiros, a equipe de agentes comunitários de saúde, que estão fazendo o monitoramento dessas pessoas que estão em isolamento domiciliar, que infelizmente também temos muito caso de pessoas que querem furar o isolamento domiciliar. E é crime contra a saúde pública. Se a pessoa sai de casa, ela está colocando em risco a saúde dela, colocando em risco a saúde das pessoas que ela encontra. Então, é muito difícil. Mas também, além dos notificados, que o primeiro passo é a notificação, nós temos o trabalho da nossa equipe de vigilância epidemiológica, de toda a rede de atenção básica, em monitorar todos esses notificados. Perfeito, tá aí os esclarecimentos, portanto, do prefeito Rômulo Ripa. Vou retomar agora, prefeito, a temática da reabertura, né? Faltou perguntar como que fica a fiscalização dos estabelecimentos comerciais que reabrem agora, né? E quais as penalidades que poderão ser aplicadas em casos de descumprimento das normas sanitárias. E também como que a população pode participar desse processo, como que a população pode ajudar, porque receio eu que o Fiat branco da fiscalização de Porto Ferreira não é onisciente, portanto precisa da participação da população, é isso? Exato, a população pode participar, nós disponibilizamos até um 0800, que fica com a central de comando da Guarda. Por que a Guarda? Porque a Guarda tem o atendimento 24 horas, aí eu recebo reclamação. Liguei lá, tocou, ninguém atendeu. Já explico. As linhas da prefeitura são linhas digitais, então elas não dão o culpado. Elas ficam em segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada, e conforme o atendente vai desligando, ele atende a próxima, e assim por diante. Ah, quantos atendentes vocês têm? Durante o dia nós temos 2, durante a madrugada e a noite nós temos 1. Então, mas mesmo assim continuam atendendo. Vigilância sanitária, guarda municipal, fiscalização de posturas, a própria fiscalização tributária tem colaborado, a vigilância epidemiológica, todos, a polícia militar, todos têm dado a sua colaboração. São inúmeras as empresas que já foram, infelizmente, digo isso com muita tristeza, multadas. O momento é difícil, o momento econômico é desafiador para todos nós, só que a pessoa desrespeita, coloca em risco a saúde da coletividade, e aí a equipe, num primeiro momento, faz a orientação, num segundo momento, às vezes, tenta trabalhar com boa fé, mas sabe que aí tem um momento que a pessoa já está fazendo de malandragem. E aí não tem outro caminho, é o caminho da penalização. Então, são inúmeras empresas que já foram penalizadas, multadas. Nós tivemos caso já de empresa interditada. Olha que coisa desagradável. Da fiscalização ter que ir lá baixar a porta e lacrar. E penalizar a empresa por 7 dias, com a porta fechada. Porque não dá a sua contribuição. Então, volto a destacar, todos aqueles que puderem, colaborem com a fiscalização, pelos meios oficiais de comunicação da Prefeitura, pelo 0800 já disponibilizado, pelo telefone da fiscalização de posturas no ramal PBX da Prefeitura. Qualquer caminho é bem-vindo nesse processo de fiscalização. Beleza, prefeito. Dúvida importante da Otília Lopes. Ela e outras pessoas estão perguntando sobre a retomada das aulas. Tem previsão para que isso aconteça? E se sim, como que seria? Otília, eu agradeço a sua pergunta, ela realmente é muito importante, e aí eu vou dar 2 perspectivas. A oficial, que não tem decisão tomada, tá? Isso, por parte do governo do estado, tem aí um planejamento de retomar as aulas em setembro, mas o município não definiu isso oficialmente, e aí eu dou a minha perspectiva pessoal, enquanto gestor do município. Eu acho difícil as aulas retornarem presencialmente nesse ano letivo. Eu acho que enquanto nós não tivermos a vacina, é algo muito complexo, complicado, retomar as aulas de maneira presencial.
Digo por quê. Nós tivemos em uma família, a contaminação de 5 crianças na mesma casa. Agora, vocês imaginem uma criança contaminada na sala de aula. Quantas outras não vão se contaminar? Porque a criança é mais difícil de seguir a norma, a regra sanitária. A criança leva a mão aos olhos, ao nariz, à boca, passa a mão em todo lugar, geralmente coloca papel na boca. É a realidade, é muito difícil. E mesmo que os nossos professores estejam aí sempre muito preocupados, atentos a tudo isso, é impossível que numa sala de primeiro ano com 25 alunos consiga estar com 25 presenças ao lado de cada um deles, né? Então, foi um período desafiador. Eu aqui dou meu depoimento pessoal. Você sabe, minha mãe é professora, né? E eu acompanho aí o desafio dela, apesar que ela tem boa didática e boa manipulação das redes, do computador, ela procura se atualizar, mas eu acompanho o desafio dela em conseguir dar aula online. Esses dias atrás eu conversei com uma professora da rede municipal e no final da conversa ela estava até chorando, muito, sabe, tensa. Todo mundo está sob pressão. Esse momento da pandemia, Felipe, mais do que a saúde física das pessoas, ela está colocando em teste a saúde psicológica de cada um de todos nós. Você imagine a minha situação enquanto prefeito, a pressão que eu não vivo. Se abre, porrada. Se fecha, porrada. Se dá cloroquina, porrada. Se não fornece cloroquina, porrada. Então, é pressão psicológica 24 horas. Mas todos nós, os professores estão sentindo muito isso. E aí essa professora que eu estava falando da rede municipal se queixou muito comigo, falou, Rômulo, está muito difícil, nós não estamos suportando, é pressão dos pais, é pressão dos alunos, é pressão da direção, é pressão da Secretaria de Educação. Eu falei, professora, não é só a senhora, não sou só eu, somos todos nós enquanto sociedade. E é um momento que é desafiador para todos nós. Então, nós temos que enfrentar isso juntos. Esse é o principal recado, né? Juntos. E aí a gente pede a colaboração, a gente pede a compreensão dos pais, né? Que esse ano, infelizmente, na minha opinião particular, eu acho difícil. Como você me perguntou a palavra, abrir com segurança? Não vai existir segurança para nenhuma medida que a gente possa retomar as atividades presencialmente. Além do que, a gente não pode nem obrigar os pais. Eu tenho depoimento de pais que falam assim, Rômulo, mesmo que voltar às aulas de maneira presencial, meu filho não vai voltar para a escola enquanto não tiver a vacina. Então, a gente tem que caminhar num meio termo. Aproveito aqui o assunto também, até para tratar um outro assunto que é meio incômodo, se você me permite, Felipe, lógico. Claro, prefeito. Eu fiz uma live ontem para responder algumas perguntas. E aí nós tivemos lá mais de 500 comentários. E não sou eu que escolho as perguntas que eu vou responder, é a equipe da comunicação que vai sapeando, que nem você está colocando aqui na tela os comentários, e vão colocando os comentários, eu ia lendo e respondendo. Mas eu não respondi um questionamento de um professor, e aí depois ele ainda fez alguns comentários, na minha opinião, um pouco desrespeitosos, abaixo da live, né? Porque já tinha encerrado e eu não tinha respondido a pergunta dele, então eu acho que eu tenho que aproveitar esse momento para responder. A pergunta dele era, por que os professores têm que ir para as escolas? Primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, não foi algo que foi instituído num primeiro momento como uma obrigação. Essa questão dos professores irem para as escolas, dia sim e dia não, não é nem todo dia, foi deliberada junto às comunidades escolares. A professora Maria Cecília, secretária de Educação, conversou com todos os diretores, com todos os supervisores, com representantes dos professores, para deliberar isso. Numa perspectiva só, se o professor faz da casa dele, muitas vezes ele não tem todos os suprimentos, nem todas as coisas que ele precisa para montar as atividades pedagógicas. Cartolina, cola, isso, aquilo, outro. Nem todos os professores têm equipamentos de tecnologia em quantidade suficiente para poder também fornecer essas atividades. Então, foi um bem bolado que a rede municipal deliberou junto com a professora Maria Cecília para que eles fossem as unidades de assim, de não, até para dar um atendimento aos pais, nesse momento de pressão psicológica, para mostrar, olha, o caminho dessa atividade é esse, aquele é outro. O efeito, o resultado é super positivo. Eu só recebo elogio dos pais, principalmente, dos nossos clientes na política de educação, das atividades
executadas. Só que, infelizmente, alguns professores, e é o caso desse rapaz que questionou lá, e eu respeito, apesar de discordar, se colocam numa posição de como se o poder público ou a Secretaria de Educação estivesse colocando a vida dos professores em risco por eles estarem indo às escolas. Aí eu pergunto, se o professor que eventualmente está indo para a escola, dia sim, dia não, está tendo sua vida em risco, coisa que, na minha opinião, seguindo as normas sanitárias, não tem absurdo nenhum nisso, como é que fica o médico? Como é que fica o técnico de enfermagem? Como é que fica o enfermeiro? Como é que fica o prefeito? A secretária de Educação, o jornalista, o trabalhador da Margiros, da Cerâmica Porto Ferreira, da Vidroporto, que está indo trabalhar. Gente, não existe paralisação. Nós estamos jogando um jogo, desculpem o termo, que não é nem no céu nem no inferno, é na terra. Todo mundo tem que dar a sua colaboração, sem vitimismo, sem excessos. Todo mundo tem que colaborar. Então, respondendo à pergunta daquele professor, me desculpa mais uma vez, Felipe, mas eu tinha que aproveitar esse momento pela audiência que você está tendo, é o seguinte, primeiro é uma deliberação dos professores com a Secretaria Municipal de Educação. E segundo, não existe nada que coloque em risco a vida de ninguém por ir trabalhar. Graças a Deus, nós estamos vivendo um momento que ainda de muita austeridade econômica, salários dos servidores públicos em ordem, em dia. Então, eu tenho certeza que a colaboração vai continuar vindo. E respondi essa pergunta específica, mas volto a dizer, a esmagadora maioria dos nossos profissionais da educação tem aprovado a metodologia aplicada. Perfeito, prefeito. Vou adiantar que não é tarefa fácil ficar selecionando as perguntas, porque é um volume grande e você bate o olho aí, tem que escolher a que possa ser mais interessante. Sobre a possibilidade de não retornar às aulas presencialmente esse ano, os comentários foram massivamente favoráveis a essa decisão. Então, só para registrar aí a todos que comentaram de forma positiva essa possibilidade. Não quero bater no senhor, mas vou perguntar sobre medicamentos e vou perguntar sobre um em específico. A Secretaria de Saúde publicou no início de julho o protocolo de tratamento precoce da Covid-19, disponibilizando pela farmácia municipal 5 medicamentos para a população. A hidroxicloroquina, que não havia sido relacionada a princípio, foi incluída no dia 11 pela Secretaria. Hoje é dia 23, ontem, dia 22 de julho, quarta-feira, 2 estudos foram publicados pela revista Nature, uma das mais conceituadas revistas científicas do planeta, que apontaram que a hidroxicloroquina é ineficaz no tratamento da Covid-19. Esses são 2 de uma série de pesquisas que acabaram apontando a mesma coisa. A Organização Mundial da Saúde, prefeito, que não recomenda o uso do medicamento para tratamento da Covid-19, encerrou de maneira definitiva os estudos com a hidroxicloroquina no início de julho. A minha pergunta dentro desse contexto é: o porquê, na sua opinião, o governo brasileiro insiste neste medicamento e o que mudou do ponto de vista técnico, no entendimento da Secretaria de Saúde aqui de Porto Ferreira, para a inclusão da hidroxicloroquina? Bem, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu sou contra a decisão ser uma decisão governamental, ponto final. Se o governo federal está fazendo campanha por um medicamento ou por outro, eu, em Porto Ferreira, enquanto líder do nosso governo, enquanto frente da administração pública, não faço campanha por medicamento nenhum. Eu sou um cara muito frio e muito pedagógico nas minhas palavras. Eu não sou médico. Eu não entendo nada de medicina. Eu não entendo nada de medicamento. Não estudei farmácia, não estudei biomedicina. Pelo contrário, viu, Felipe? Eu, desde pequeno, sempre falei que não queria ir para a área de biológicas porque eu não gosto de ver sangue, nem de sentir dor no lugar dos outros. Se alguém está com dor de cabeça perto de mim e começa a reclamar muito, parece que a dor de cabeça está chegando em mim também, entendeu? Então, você imagina se eu fosse um médico, coitado dos meus pacientes. Ainda bem que eu tive vocação para administração pública, que é um negócio que eu tenho prazer, que eu tenho amor, que eu gosto de fazer. Então, eu não palpito em medicamento. Eu não me atrevo, porque eu sei que eu sou completamente ignorante nessa área.
Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ser arrogante ao ponto de ir contra o critério e a autoridade médica dos profissionais que são habilitados para tal. Então, o que nós pedimos já lá atrás para o nosso médico da vigilância epidemiológica, Dr. Carlos Eduardo Miguel da Silva, um bom profissional, um excelente profissional, meu amigo particular, que é concursado na vigilância epidemiológica. Falei, Carlão, eu e a dona Vera Visoli, precisamos que você elabore uma orientação de quais os medicamentos que a prefeitura tem que comprar em quantidade maior para o tratamento do Covid-19. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com os suprimentos, com a logística desse medicamento. E ele fez lá, como você disse aí, essa primeira orientação. Alguns chamam de protocolo, mas ele não é um protocolo no sentido de determino. Nem eu, nem a dona Vera determinamos lá que todos os médicos da rede pública tenham que dar esse medicamento, como foi feito em algumas cidades da região. Cito aqui agora Sertãozinho, tem dado muita polêmica. O prefeito baixou um ato lá e falou, olha, é obrigatório dar cloroquina e ivermectina. Respeito o prefeito de Sertãozinho, mas eu não faria isso. E aí o doutor Carlos Eduardo colocou lá os medicamentos todos, né? Dipirona, prednisona, azitromicina, sabutamol xarope e também a ivermectina. Salvo me engano, eram esses 5 medicamentos. Bem, ele falou, prefeito, dona Vera Visoli, são esses os medicamentos que vocês têm que se preocupar em comprar para o município, que a maior parte dos médicos estão receitando, para que nós tivéssemos em quantidade suficiente para atender a nossa cidade. Iniciamos o processo de compra desses medicamentos. Pois bem, naquela semana comecei a receber contato de inúmeros médicos. Essa é a realidade. Entre os quais, cito aqui a doutora Ilmaísa, minha amiga, pessoa que eu tenho um carinho, tenho aí ela em alta estima e consideração. E falou o seguinte para mim, Rômulo, olha, lá no Pará, que é um local que eu tenho acesso com profissionais da área, eles incluíram a cloroquina na orientação, nos medicamentos que estão sendo distribuídos lá pelos profissionais, e eles estava com lockdown total, ocupação de UTI, de leito de enfermaria, quase que na sua totalidade, morrendo muita gente, e deu certo. Eu acho que a prefeitura deveria incluir. O que foi que eu falei para ela? Estou sendo muito transparente aqui com você, viu, Felipe? E tenho liberdade de falar, porque é a verdade, então não tem por que eu esconder. Falei, doutora, olha, inicie esse diálogo com o doutor Carlos Eduardo, porque ele é o nosso médico da rede na vigilância epidemiológica e vai trabalhar essa conscientização, né? Se o doutor Carlos Eduardo colocar lá no documento que é para pôr cloroquina, eu compro, porque eu tenho que seguir a orientação dele por ser o médico da vigilância epidemiológica. E foi isso que ela fez, ela iniciou esse diálogo com o doutor Carlos Eduardo. Pois bem, no final de semana, passado esse período, o doutor Carlos Eduardo, na sexta-feira, pediu a inclusão da cloroquina, para deixar bem claro, e aí a Secretaria de Saúde já iniciou o trabalho de cotação para aquisição desse medicamento em grande quantidade. No final de semana, começaram a ter algumas publicações em redes sociais, e aí me permitem a minha transparência aqui, algumas especificamente até com fins políticos, partidários, e não propriamente com interesse na saúde coletiva, batendo na orientação médica, batendo no prefeito, batendo na Secretaria de Saúde pela ausência dos medicamentos. Pois bem, já havia sido noticiado que tinha uma orientação, quais eram os medicamentos, os interessados que queriam ajudar, como é o caso da doutora Ilmaísa, procuraram quem podia resolver o problema, que era eu e o próprio doutor Carlos Eduardo, como médico da vigilância epidemiológica, e tudo encaminhado. Mas eu senti que as pessoas precisavam ser ouvidas, Felipe. O que eu fiz? Querem colaborar? Vamos colaborar. Convoco todos os médicos interessados da nossa cidade para uma videoconferência na próxima segunda-feira, quero ouvi-los. E lá mais de 20 médicos falaram. E aqui eu quero agradecer a todos eles, porque todas as contribuições foram muito importantes, principalmente daqueles que estão na rede de atenção básica e deram as suas experiências do atendimento dos pacientes de Covid-19. E isso permitiu, lá do gabinete, eu, dona Vera Visoli, a própria doutora Ilmaísa participou ali,
também o doutor Lucas, procurador-geral do município, até para eventualmente dirimir alguma dúvida jurídica, permitiu que nós pudéssemos adaptar ainda mais essa orientação de medicamentos, tá? E pudéssemos aí fazer adaptações até nos nossos protocolos de atendimento. Foi muito bom o bate-papo. Só que eu voltei a falar para os médicos o que eu falei aqui para você. Não entendo nada de medicina. Os senhores se reúnam ainda nessa semana em videoconferência com o doutor Carlos Eduardo, e esse bate-papo acabou acontecendo na quarta-feira, e o que os senhores deliberarem junto com o doutor Carlos Eduardo, eu vou seguir. Me mostrem o caminho. A minha obrigação é construir a estrada para chegarmos até lá. E foi isso que aconteceu. Eles pediram a cloroquina. Eu não posso falar, não vou comprar, porque senão vai acontecer de eu ser acusado de estar indo contra o critério e a autoridade médica. Essa politização dos medicamentos, Felipe, é tão ruim, mas tão ruim, que eu recebi na minha rede social, nessa semana, mensagens que me chamaram de genocida, porque eu não tinha imposto, de maneira, imposição mesmo, de obrigação dos nossos médicos de darem a cloroquina. Como se eu tivesse que pegar a cloroquina, enfiar no dedo e sair enfiando na goela dos outros, sabe? Então, você vê, essa, e não é uma pessoa da área, né? Essa é uma opinião política, não é uma opinião técnica. Eu tenho que respeitar os técnicos. Os técnicos pediram cloroquina, tá lá, tá comprada. Se não chegou ainda em grande quantidade, tá chegando. O medicamento que nós estamos com maior dificuldade de aquisição, não tem por que eu mentir para vocês, é a azitromicina. Ah, prefeito, por quê? Falta dinheiro? Não, porque falta laboratório. Porque eu não estou encontrando no mercado. A equipe da saúde está tentando. Nós chegamos a um ponto de comprar estoque de pequenas farmácias para dar conta de tentar atender as pessoas. E mesmo assim tem problema de desabastecimento. Chegamos a encontrar local para comprar, Felipe, onde a azitromicina, que nós tínhamos um registro de preço há meses atrás e pagávamos pouco mais de 20 centavos a cápsula, o laboratório está pedindo R$3. Aí você imagina, se eu assino o contrato comprando a cápsula de azitromicina R$3, mais de quantos por cento de aumento? Né? Mais de 1000% de aumento. Aí vão falar que o prefeito está superfaturando o remédio. Veja a situação embaraçosa que nós nos colocamos. Mas a equipe está trabalhando e eu acredito aí que mais alguns dias nosso estoque vai estar em alta capacidade para atender. Medicamento. Quem prescreve, quem escolhe o medicamento que o paciente vai tomar é quem tem CRM. É quem pode assinar a prescrição médica. É o médico. O prefeito paga a conta do remédio. Só isso. Tá aí os esclarecimentos transparentes, portanto, do prefeito nessa situação delicada que nós vivemos, que é a pandemia da Covid-19. O senhor já adiantou a questão da polarização dessa temática, que muito tem sido presenciada, e a gente sabe que a polarização política em muito atrapalha o combate à pandemia. O Brasil é um exemplo claro disso. Um outro problema, e o senhor também adiantou, é a circulação de informações falsas ou fora de contexto. Nos últimos dias, muitos conteúdos do tipo circularam na cidade em grupos nas mídias sociais. Você citou um exemplo, tinham outros exemplos falando que hospitais, médicos, servidores públicos estavam recebendo dinheiro para cada registro de óbito com suspeita de Covid-19. O senhor acredita que possa haver uma relação entre a disseminação dessas informações e a proximidade dos pleitos das eleições municipais a serem realizadas agora em novembro? Eu tenho certeza. E isso me entristece muito. Sabe o que me entristece mais, Felipe? Ver pessoas aí que estão literalmente fazendo campanha eleitoral em cima das mortes, das internações e dessas fake news todas. Onde já se viu, eu segunda-feira, na participação do programa Abordagem Regional com o Paulo Carvalho na Comunidade FM, até me exaltei um pouco, acho que me excedi, por conta do comentário de que a prefeitura recebe R$19 mil a cada óbito. Quem, em plena sanidade, vai querer receber prêmio em dinheiro para o poder público para falar, a minha cidade é a que mais morre? Para, gente. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Quem propaga isso, desculpem, não pode ser só ignorante.
Eu não acredito que possa ser só ignorância. Tem mau caratismo por trás disso tudo. E inúmeras outras informações. A politização do enfrentamento da pandemia só atrapalha. E eu confesso a vocês, eu me preocupo muito agora com a proximidade das eleições municipais, porque elas atrapalharão ainda mais, ainda mais. Enquanto eu e você e os que estão nos acompanhando, e os médicos, e os vereadores, e a Secretaria de Saúde, estamos preocupados em vencer a pandemia, enfrentar essa situação na nossa cidade, tem gente preocupada com voto. Para com isso. Ontem na live alguém perguntou, você é candidato à reeleição? Falei, não quero nem discutir isso agora. Não é hora de eu dizer isso. Nem que sim, nem que não. Confesso que eu tenho aí, no meu íntimo, inúmeras reflexões que eu faço sobre esse assunto todos os dias. Mas não é hora para falar de eleição. Não é hora para ficar lançando candidatura. Quem está fazendo isso só está atrapalhando. Deixemos a questão das eleições para o último minuto. Para o último minuto. Porque, infelizmente, ela vai ter que acontecer. É ano eleitoral, tem que acontecer. Os mandatos são de 4 anos. Eu sou contra a prorrogação de mandatos, já falei isso outras vezes, porque deslegitima o período que o governante está à frente do poder. Mas, ao mesmo tempo, é momento de consciência. E eu acho que o eleitor vai saber avaliar isso. Consciência de, sabe o quê? Mesmo que pensemos diferente, mesmo que estejamos em partidos diferentes, mesmo que possamos disputar a eleição um contra o outro, e quando eu digo um contra o outro, eu não estou falando de mim nem de você, estou falando de qualquer líder político da nossa cidade, é hora de somar esforços, é hora de falarmos a mesma língua, é hora de querermos educar as pessoas para as medidas sanitárias e não desinformá-las. Só que, infelizmente, nós sabemos, e a política é praticada por homens e os homens cometem atos falhos, que muita gente trabalha com a maldade e acha que isso ainda dá voto. Então, atrapalha muito esse processo de politização, o enfrentamento da pandemia. Só para registrar, prefeito, as fake news, que são as chamadas notícias falsas, como se popularizaram assim, não são apenas um boato ou um acidente, né? Existe muito mais por trás, existe uma intencionalidade, inclusive de forma criminosa, como você também tenho certeza que sabe. Você, durante a entrevista, comentou um ponto que eu falei, meu Deus, será que ele já vai responder essa pergunta? Mas não, só falou um pouco, né? Que é em relação como que você, do ponto de vista agora pessoal, tem enfrentado esse momento. Porque o enfrentamento da pandemia tem exigido inúmeros sacrifícios de profissionais da área da saúde e também de servidores públicos. Você agora ocupando o cargo de prefeito é um exemplo disso. Então, como tem sido, do ponto de vista pessoal, esse período para você? O que mudou, prefeito? Agora, não como prefeito, mas como Rômulo, o que mudou na sua rotina durante esse período de pandemia? Mudou muito, porque, primeiro, a lógica aqui interna na minha casa, né? Somos eu e a Bianca, minha esposa. A Bianca optou agora por trabalhar em home office, por conta de uma questão de segurança epidemiológica também, até diminuição de despesas, porque o mercado está restrito para todas as pessoas, ela é arquiteta, a atividade dela também é uma atividade aí que sofreu impacto desse período da pandemia, as preocupações todas que todo mundo tem, eu chego na porta do apartamento, tem que tirar sapato, tem que tomar todos os devidos cuidados, a nossa preocupação com os nossos demais familiares. Eu, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos muito básicos, mas que mostram uma mudança de rotina total. Eu, a vida inteira, tomei os cafés da manhã de domingo na casa dos meus avós, né? E quando eu tinha a honra de ter ainda a minha avó paterna, eu ia na casa dos dois, todo domingo de manhã, na casa dos meus avós maternos, que eu tenho os dois ainda, e na casa da minha avó paterna. Infelizmente, eu a perdi em dezembro do ano passado, e com a pandemia, eu tenho evitado de ver os meus avós. A gente tem saudade, né? Nós nos reunimos de domingo, família completa, já não estamos fazendo mais isso. É uma mudança geral.
Agora, do ponto de vista profissional, o Rômulo, enquanto prefeito, é uma pressão muito grande. Eu confesso para você, Felipe, que a gente se assusta. Primeiro que o ambiente de tomar a decisão, eu sou administrador público, e na administração, enquanto ciência, a gente aprende que para tomar decisão você precisa de vetores, informações, que alicercem a sua decisão. A pandemia não te dá isso, é só incertezas. Então, evidências, muita pesquisa, muito diálogo e transparência. A transparência é essencial. E a pressão muito grande. Eu não vou dizer para você que eu tenho problema de sono, porque a vida inteira eu fui de pouco sono, tá? Então não é de agora. Eu tenho aí hábito de dormir tarde, então isso não mudou, né? Mas eu confesso para você que a minha apreensão pessoal e o efeito psicológico da pandemia, na minha área, é igual a de todos nós. Então, é uma tensão muito grande, uma preocupação muito grande e uma mudança de rotina, realmente. Outra questão, atividade física. No começo da pandemia, nossa, diminuiu muito. Então, a gente não pode fazer, e isso vai piorando o nosso efeito psicológico. E não que eu seja um atleta, viu? Porque eu faço meio forçado. A Bianca briga comigo para eu fazer alguma coisa. Agora, nós estamos fazendo no âmbito dentro de casa. Aqui no prédio que eu resido, tem uma pista de caminhada lá embaixo, perto de um lago. Então, desço lá quando não tem ninguém para tentar fazer uma caminhada. Mas é uma mudança total na nossa rotina, principalmente do efeito psicológico que gera, da ausência do contato físico. Você imagina, eu sou um cara que o dia mais feliz da semana, para mim, no trabalho, era o sábado de manhã. Por quê? Porque eu atendia a população. Não estou podendo atender a população, porque o atendimento presencial coloca em risco não a minha saúde só, mas a das pessoas. Então, não estou podendo. Estou atendendo por telefone, estou atendendo por videochamada, sabe? Estou terceirizando os atendimentos. O doutor Fábio, chefe de gabinete, atende um pouco. Então, eu estou sofrendo. Outra coisa, contato físico. Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de pôr a mão, eu gosto de dar a mão, eu gosto de beijar. Não posso. Então, é muito difícil para todos nós. Só que é momento de mantermos a cabeça no lugar, firmes e termos fé. Eu sou católico. Então, as minhas orações, os meus momentos de reflexão ajudam muito. E nós vamos continuar esse caminho, porque juntos nós podemos vencer esse episódio. Perfeito, prefeito. Só para justificar a pergunta, foi justamente nesse sentido para humanizar mesmo a visão da sociedade para com a pessoa, o ser humano que ocupa nesse momento o cargo de prefeito. Uma outra pergunta que mistura um pouco o ponto de vista pessoal com o profissional para finalizar, né, já passamos de 1h07 de entrevista, o que você deseja para o futuro da nossa cidade, que completa na semana que vem, no dia 29 de julho, 124 anos de existência? Desejo tanta coisa que você não tem noção. Eu me preparei a vida inteira para ocupar a chefia do executivo. Foi um sonho, você sabe disso, você conhece a minha história. E eu sonhei tanta coisa que estou podendo realizar, mas não sonhei enfrentar a pandemia. Não sonhei estar à frente do município nesse momento de desafio, de ver a nossa sociedade tão dividida. Era para nós estarmos vivendo, Felipe, um momento só de alegria. Para usar um vocabulário popular, quase que de glamour, porque nós estamos realizando um monte de sonho da cidade. Construção da ponte do Santa Rosa, urbanização do Jardim Anésia 2, nosso futuro Jardim Esperança, que, sabe, vai dar dignidade para mais de 530 famílias que escolheram essa terra como a sua terra, como o seu lar, como a sua casa. Infraestrutura em inúmeros bairros, Cefer, Centro Empresarial Ferreirense, um sonho de 3 décadas que não saía do papel, está lá com infraestrutura, com um monte de coisa bacana. Vamos acabar com a fila de creche na construção da creche da Vila Maria. São inúmeras as conquistas. O Teatro Municipal, que está para sair aí a desapropriação do antigo Cine São Sebastião. Então, a cidade está vivendo, eu diria, uma era de ouro. Uma era de ouro. Mas eu destaco aqui que o que eu mais desejo para Porto Ferreira não são as conquistas físicas. Eu acho que são as conquistas de autonomia e independência.
Porto Ferreira tem um povo trabalhador, Porto Ferreira tem um povo honesto, na sua esmagadora maioria, tem um povo amoroso, hospitaleiro. Eu fico inconformado de ver pessoas que vêm de fora para trabalhar aqui, às vezes em uma indústria, ou até mesmo no poder público, e como elas se apaixonam por Porto Ferreira de maneira muito fácil, muito rápida, né? Então, o maior patrimônio que nós temos é o povo. E isso está no brasão da nossa cidade. Eu sempre digo isso, né? Quem fez o nosso brasão, quem escolheu lá os dizeres em latim, inscritos na lâmina lá embaixo, nomen produti virtutem gentes, que mais ou menos quer dizer que o seu nome ostenta a sua maior virtude, a sua gente. Então, o que eu desejo para Porto Ferreira é que esse ciclo de progresso continue, de obras, investimentos, novas indústrias, de mais empregos, de coisas positivas, mas o principal, que o nosso povo conheça o seu tamanho, que o nosso povo conheça a sua força, que o nosso povo conheça a sua capacidade de declarar independência. Independência desse processo político fajuto que nos divide, independência da necessidade de que as pessoas têm, infelizmente, de muitas vezes não reconhecer no seu irmão que está ao seu lado o seu próximo para caminhar junto. Dois comerciantes vizinhos, um olha na cara do outro, não, a concorrência é positiva. De se reconhecer enquanto uma só família. É essa força que o ferreirense, o dia que ele conhecer, eu garanto que eles não vão precisar nem de mim, nem de ninguém, porque essa cidade caminha sozinha. Perfeito, prefeito. Está aí as considerações finais do senhor. Temos dezenas de comentários, participações, muitas pessoas o tempo todo assistindo ao vivo esta entrevista nesta noite de quinta-feira. Gostaria que o senhor, então, pudesse se despedir agora, nesse momento. Felipe, mais uma vez, para você, o meu muito obrigado pela oportunidade. Um bate-papo de qualidade, realmente, que engrandece a possibilidade de eu informar a nossa população, tá? Para você aí, você sabe da minha admiração, volto a falar, e do quanto eu aposto o futuro dessa cidade também aí no seu trabalho. Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui acompanhando o nosso bate-papo, desejar a todos uma boa noite, pedir mais uma vez que todos respeitem as medidas sanitárias, que deem a sua contribuição, não só pela sua vida individual, mas pela vida daqueles que você ama, até mesmo daqueles que são desconhecidos. Para quem é cristão, né, os mandamentos bíblicos, então é amar a Deus sobre todas as coisas e depois é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, você tem a obrigação de amar o próximo. E tem uma passagem na Bíblia que fala quem é o próximo. E aí tem lá, num dos evangelhos, a parábola que fala do comerciante que é assaltado e é jogado à beira da estrada e as pessoas vão passando e porque ele está ensanguentado, machucado, com as vestes rasgadas, ninguém para ajudar. Até que um determinado para e lhe auxilia. Esse é o próximo. O próximo é qualquer um. É aquele desconhecido. É aquele que muitas vezes você não sabe quem é e você nem vai ver, mas você tem que ter preocupação com ele. Então, deem a sua contribuição por si e pelo próximo. E que nós possamos trabalhar juntos pelo futuro da nossa cidade, que completa, como você disse, no próximo dia 29, 124 anos, e que é aqui o lar, a casa, o solo sagrado para todos nós que amamos ela. Então, mais uma vez, Felipe, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Parabéns, Porto Ferreira, pelos seus 124 anos e que nós possamos pedir nas nossas orações juntos. Que Deus continue abençoando Porto Ferreira. E eu que agradeço, prefeito, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua atenção e desejo aí para o senhor muita saúde e força para continuar aí à frente da nossa cidade nesse momento tão importante, como você já destacou, de união de todos nós. Agradeço também a todos que participaram, acompanharam, enviaram a sua dúvida, a sua opinião nesta noite de quinta-feira. Muito obrigado a todos. Desejo um bom final de semana, que já está quase chegando. E boa noite. Até a próxima. Na semana que vem tem outra, eu aviso durante a semana. Vou encerrar a transmissão desta live.